Fala, nação de obstinados, professor J na área para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre crase antes de pronomes possessivos. O que é que o estudante desavisado ali que memorizou algumas regras vai falar? Ah, professor, a crase antes de possessivos é facultativa. Beleza, existe sim a crase facultativa antes dos pronomes possessivos, porém não é absoluta. Nós constataremos agora. Pessoal, eu vou passar para vocês o suficiente para vocês acertarem em qualquer prova alguma questão que traga sobre crase antes de possessivos. Tranquilidade? Então fiquem atentos, anotem aí, façam o resuminho no caderno. Vamos lá. Antes de tudo, eu quero que vocês entendam dois conceitos. Nós podemos ter o pronome possessivo. Pronome possessivo. Adjetivo. E o pronome possessivo substantivo. O adjetivo, pessoal, é o que acompanha o adjetivo acompanha o substantivo. E o substantivo, ele substitui o substantivo. É importante que vocês tenham estes conceitos em mente. Certo? Pronome possessivo adjetivo, ele acompanha o substantivo. Pronome possessivo substantivo, ele substitui o substantivo, ele assume ali o lugar de substantivo. Então vamos começar aqui com os exemplos. Quando nós temos crase, pessoal, antes de pronomes possessivos, a base, a regra geral é a mesma, né? A nossa regra geral lá é que nós tenhamos sempre uma palavra feminina, né? Existem exceções, mas não vamos agora nos ater às exceções. Vamos falar sobre crase antes de pronomes possessivos. Olha só, ao primeiro exemplo. Fiz elogios à sua prima. Temos aqui uma palavra de base feminina, né? Um substantivo, certo? Temos um substantivo. Temos o verbo, olha só, fiz elogios. Quem faz elogios a alguém. Então, de fato, aqui, nós já temos pelo menos a preposição, né? Nós já temos aqui a preposição, certo? E temos aqui o pronome possessivo, ele está acompanhando quem? Um substantivo. Se ele acompanha um substantivo, ele é um pronome possessivo adjetivo. E aí eu vou passar para vocês a primeira regra da crase antes de possessivos. Quando nós tivermos o pronome possessivo, antes de um substantivo sendo um pronome possessivo adjetivo, aí sim nós teremos a crase facultativa, né? Teremos o acento grave facultativo. Você pode colocar ou não, certo? Tudo claro, né? Antes de pronome possessivo adjetivo, crase facultativa. Vamos aqui ao segundo exemplo. Ele foi à nossa casa. Ele foi a algum lugar. Temos aqui o substantivo, certo? Temos o substantivo, temos o pronome possessivo adjetivo, temos o verbo que pede a preposição e também nós teremos ou não o acento grave. São casos, pessoais, esses dois primeiros aqui, casos facultativos. Casos facultativos. Até aqui está tranquilo, né, pessoal? Vamos ao terceiro exemplo. Olha só, aqui é uma particularidade da crase diante de pronomes possessivos. Analisem a frase. Contou o que houve a sua mãe. Vocês concordam comigo? Nós temos quem conta, conta algo a alguém. Tranquilo? Temos aqui o substantivo feminino, mãe,
temos um pronome possessivo adjetivo, né, que está ligado ao substantivo mãe. Acontece que quando eu não coloco a crase, às vezes a pessoa pode interpretar que eu tenho uma inversão da ordem direta entre sujeito e predicado. Porque eu poderia pensar que a sua mãe contou o que houve. Mas, na verdade, quando eu coloco o acento grave, eu acabo de confirmar que contou o que houve a sua mãe. A sua mãe acaba sendo o objeto indireto. Então, neste caso aqui, para evitar ambiguidade, certo? Aqui nós estamos evitando ambiguidade. Estamos evitando ambiguidade. É recomendado que se use o acento grave, certo? Então, temos casos facultativos, temos um caso aqui evitando a ambiguidade, para que não nos pareça que temos aqui uma inversão da ordem direta entre sujeito e predicado. Tranquilo, né, pessoal? Até agora tá suave. Eu creio que vocês aí estão entendendo tudo. Vamos aqui ao quarto exemplo. Olha só. Ele entregou o livro a meu pai. Temos o verbo que entrega algo a alguém, certo? E temos aqui, nós já acabamos de ver, um pronome possessivo adjetivo, né, que está ligado aqui ao substantivo, porém ele é masculino. Se o pronome é masculino, nós já temos um caso proibido, pessoal. Temos um caso proibido de crase, certo? Fiquem ligados para não acabar memorizando e esquecer que o meu é um pronome possessivo masculino e aí achar que aqui é um caso facultativo, certo? Temos um caso proibido de ocorrência da crase. Agora vamos ao último exemplo. Exemplo este que muita gente erra. Eu já vi algumas questões de prova e vocês agora vão entender e não errarão mais. Olha só. Não me refiro à sua prima. O verbo ó, aqui, pessoal, o verbo quem se refere a alguém, é um verbo transitivo indireto. Temos aqui o pronome feminino, né? Pronome possessivo adjetivo. Então vocês concordam que o acento grave aqui neste A, ele é facultativo, não me refiro à sua prima. É o mesmo caso dos dois exemplos lá, os dois primeiros exemplos. Porém, quando eu venho para cá, pessoal, após a vírgula, nós temos outra oração. Então vamos lá. Não me refiro à sua prima, mas à minha. Vocês concordam comigo que esse pronome possessivo está substituindo, olha só, não me refiro à sua prima, mas à minha prima, ele está substituindo o substantivo prima. Por isso ele é pronome possessivo substantivo. Quando nós temos um pronome possessivo substantivo, o artigo ele é obrigatório. E se o artigo é obrigatório e nós já temos aqui a preposição regida pelo verbo transitivo indireto, obrigatoriamente nós teremos o acento grave. Então fiquem atentos, pessoal. Nós temos aqui um caso obrigatório de crase, certo? Caso obrigatório. Caso obrigatório com pronome possessivo substantivo. Olha só, casos facultativos, casos obrigatórios para evitar ambiguidade, caso proibido e caso obrigatório com pronome possessivo substantivo. Espero que tenha ficado claro. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente procura sanar todas as dúvidas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, aperta aí no botão inscreva-se, curte este vídeo, né? Compartilha. Forte abraço, até a próxima.